Bom dia, você é membro da Igreja Amarelinha do Encantado e a você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos falar sobre a lição 3, que tem como título O Papel de Deus e do Homem na Santificação. Essa revista que nós estamos estudando fala toda sobre a santificação e hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre o nosso papel na santificação, nesse processo de santificação e também o papel de Deus. Nosso versículo-chave de hoje, ele é o mesmo da lição 2, da nossa lição passada, que está em Hebreus 12, versículo 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós estivemos estudando na Escola Bíblica Dominical online, na quarta-feira, e falando exatamente sobre esse texto, né, que nós não conseguiremos ver o Senhor se não formos santificados. Então, a importância desse processo de santificação na vida do crente. Então, em tempos onde os temas principais das mídias evangélicas são a prosperidade, batalhas espirituais, a vitória, busca pela felicidade, é muito necessário a gente falar um pouquinho aqui do chamado a uma vida de santidade. É um tema que fica um pouquinho de lado, deixado de lado por algumas igrejas, e é muito importante na vida do cristão a gente estar falando sobre santidade e o processo de santificação. É impossível você chegar a Deus se não tivermos uma vida em santidade. Então, nessa lição, nós vamos focar na obra de Deus, na santificação, e também no papel do crente nessa obra. Então, o capítulo 1 aqui da lição, ele fala sobre o significado da santificação. A santificação, ela é a obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus. Então, ela é, portanto, uma obra contínua da graça de Deus na vida do crente, conformando-o à imagem de Cristo, tomando a forma, a imagem, semelhança do nosso Criador. Pois no momento da conversão, nos tornamos nova criatura, com discernimento do que é santo. Então nós temos aquele versículo, eis que tudo se fez novo. E é interessante que foi mais um tópico também que surgiu na discussão ali na EBD de quarta-feira. Eis que tudo se fez novo, mas as nossas vontades carnais continuam. E por isso a santificação é um processo contínuo e necessário na vida do crente. Então as duas ideias básicas da santificação são a separação e a purificação. Então essa primeira, falando aqui da separação, o primeiro traduz a ideia de segregação do que é mundano para a dedicação ao Senhor. Então, uma vez você santo, separado, você está segregado daquilo que é profano, daquilo que é mundano, para se dedicar ao Senhor. E o segundo aspecto é a purificação. Ela nos revela a qualidade moral ou o valor moral do crente que vive em retidão, vive em pureza de coração. Então nós precisamos entender que a santificação na vida do crente, ela realmente se baseia em dois aspectos. É que essa discussão foi até iniciada na lição passada. Um aspecto que é inicial ou posicional e um aspecto que é progressivo. Então, quando falamos aqui desse aspecto inicial ou posicional, diz respeito ao novo nascimento, onde somos regenerados no ato da conversão, uma mudança imediata, regeneração. Então, é uma mudança que afeta todo o ser do novo crente. Eis que tudo se fez novo. Então o seu pensar é diferente, o seu vestir, o seu falar, o seu modo de discernir. Então, principalmente o que muda aqui, nesse lavar regenerador, é esse modo de discernir o santo e o profano. Você começa a ter realmente um novo discernimento pelo novo ser que você é. Tudo muda. Então a Bíblia fala desse lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que agora passa a habitar a vida do crente, uma vez que ele se converteu. E o impede então de fazer do pecado o seu modo vivendes. Nós já ouvimos falar bastante sobre isso daqui, O modo vivendes do crente, ele passa a ser um modo de viver diferenciado. Então realmente tudo muda no seu entendimento. Então o novo crente, ele pode vir a pecar, mas ele não vive no pecado, ele não vive pecando. O Espírito Santo habita em você
Então esse lavar regenerador te permite enxergar o mundo, enxergar o pecado, discernir o pecado de uma forma diferente, né? Então, assim como a regeneração, a justificação também é um evento completo no tempo e no espaço na vida do cristão. No momento, né, em que se converte, vem o lavar regenerador e também a justificação. Quando se é justificado, você passa a ser livre de condenação. O crente se torna então justo e não condenado. Justo e não profano, né? Justo e livre da condenação do pecado. Então a santificação, em outro aspecto, é um processo. Então vem o segundo aspecto aqui. Nós falamos primeiro do aspecto inicial ou posicional, onde nós vimos a regeneração e a justificação do crente no momento da sua conversão, no momento do seu novo nascimento, e agora a santificação como um processo. Então, se a regeneração e a justificação nós podemos chamar de novo nascimento, a santificação nós podemos chamar de novo crescimento, porque a partir desse momento você vai se santificando até que alcancemos a perfeição. Então é um processo que admite degraus de crescimento até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E onde está esse versículo? Para quem ainda não se achou aí, esse versículo se encontra em Efésios 4, versículo 13. É exatamente o que demonstra aqui, né, a vida do cristão, esse processo de santificação. E todo esse processo de santificação é até que cheguemos à unidade da fé, à plenitude do conhecimento, à perfeita varonilidade, ou seja, quando estivermos na glória com o Senhor, onde realmente nós alcançaremos essa medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, continuando aqui na lição, a gente chega no capítulo 2, onde ele vai falar exatamente dos agentes da santificação. Quem são os agentes da santificação? Muitos afirmam que a regeneração e a justificação vêm de Deus, porém a santificação depende da força de vontade ou do poder pessoal. Sabemos sim que envolve uma força de vontade do ser humano, mas não seria tão simples assim, né? Do homem simplesmente querer ser santo e pá, santidade. Não é assim. A gente tem que entender que, claro, a santificação só poderia ser pela graça de um Deus santo. Então, sim, a santificação vem de Deus, né? É um processo que envolve as duas partes, Deus e o homem. É esse processo, né, em comunhão, em parceria. Mas, claro, vem de Deus, é plano de Deus para a sua criação, né? Esse processo de santificação. Vamos ver o versículo de Filipenses 1, capítulo 1, versículo 6, onde lemos assim: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, nesse versículo, nós vemos que quem começa a boa obra em vós é Deus, e é Ele quem vai terminar. Então, o processo de santificação é sim um processo divino, a obra é dele e a santificação pertence ao Deus Trino. Deus começou, né? E a atuação de Jesus Cristo consiste em que ele adquiriu a nossa santificação na cruz, não é isso? Foi por isso que ele se entregou pela igreja, para que a santificasse, né, para que fosse um caminho aí que nós pudéssemos chegar a Deus, né, e pedir perdão pelos nossos pecados e nos purificar a cada vez que pecarmos, né? Então somos também santificados pelo Espírito Santo. Então nós vemos aqui a obra da Trindade na santificação, né? Então o Espírito Santo ele opera em nosso interior para nos transformar e purificar. É ele que vai ali nos avisando, né, a cada desvio que nós temos, né? Então, ele está em nosso interior para nos transformar e purificar, acrescentando-nos dia a dia santidade à vida. E o papel do crente nisso tudo, né? Vamos ver o texto de 1 Pedro 1, versículos 15 e 16. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então aqui é o nosso versículo-chave da lição, né?
Com efeito, o papel passivo do crente é contemplado em textos que nos exortam a confiar em Deus para que Ele nos santifique. Por outro lado, somos igualmente exortados a crescer em nossa salvação, em obediência ao chamado de santificação, em obediência à vontade de Deus. Então, é sim um processo em parceria. É o Espírito Santo, né? É Deus Pai, é Jesus Cristo que nos oferece esse processo de santificação, nos oferece todos os meios para nos santificarmos. E assim também o homem que, por obediência à vontade de Deus e ao chamado de santificação, porque nós somos chamados para sermos santos, obedecem, né, e seguem esse processo até a perfeita varonilidade. Sendo assim, os meios que a Bíblia nos ensina para a santificação, eles devem virar hábitos na vida cristã, né? Bons hábitos da vida cristã, que são eles: a leitura, a meditação na palavra de Deus, na Bíblia, a oração, a comunhão com os irmãos. Nós já vimos ali, né, que um ajuda o outro a não cair, né? Quem está de pé, cuidado para que não caia. Então temos que nos santificar contando com a comunhão entre os irmãos. E também o domínio próprio. São meios que o cristão tem de alcançar a santificação. Então, com isso, nós terminamos essa lição de novo com a mesma pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Eu e você, meu irmão. Então, sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Deus nos abençoe nesse domingo.